E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ciclo circadiano. Você sabe o que significa esse termo? Então aguarda a vinheta que você descobre já já. Então, basicamente, o ciclo circadiano, ele é o nome dado ciclo, né? Lembra um círculo. Ele é o nome dado, então, para as variações fisiológicas que o nosso corpo apresenta dentro desse ciclo, que é um período de 24 horas. Vou colocar uma foto aí para vocês verem e observem que nós temos diferentes condições nos diferentes momentos do nosso dia. Então, veja aí na foto que quando a gente tem a partir das 6 horas da manhã, começando o nosso dia, né? O final da produção de melatonina. Depois nós temos um pico da produção de cortisol, um período maior de alerta, até que nós chegamos ao meio do dia, que seria então a metade do dia. É engraçado falar isso, né? Mas o meio-dia é a metade do dia e a meia-noite é a metade da noite, enquanto que tem pessoas que estão começando a noite na meia-noite. E tem gente que está começando o dia na metade do dia. Seguindo aí com a foto, então, nós temos depois do meio-dia o período de maior coordenação e eficiência cardíaca e força muscular. Não necessariamente quer dizer que você precise treinar ou precise desenvolver atividades nesse momento, ok? Essa questão da gente ter um horário próximo ali de treino, que seja no final da tarde ou no início da manhã, isso vai de acordo com a sua rotina. O importante é que você treine. Tem aquela questão da gente não treinar muito nos períodos assim próximo ao sono, porque daí a gente fica ligadão, pilhadão e não consegue dormir. E é isso que nós já vamos observar aí na figurinha a partir do horário da noite. Então veja ali que a sua noite começa a partir das 18 horas, meu querido. Então, aí nós temos uma maior pressão sanguínea, a temperatura do corpo já está um pouquinho mais alta e lá pelas 9 horas, 10 horas da noite, você começa então o início da produção de melatonina, que é o hormônio aí que vai te ajudar a ajustar o seu sono. Ou seja, observando esse gráfico, meia-noite você já deveria estar produzindo melatonina a tempos para que você tenha, né? Para que você tenha um sono bacana, um sono reparador e um sono que te permita viver esse ciclo de forma adequada, ok? Então, por aí a gente já começa a falar que a hora que a gente dorme é muito importante para a regulação do nosso ciclo e para a nossa qualidade de vida. Você não deveria estar deitando na cama meia-noite, você já deveria estar dormindo de velho nesse horário. Por quê? Porque a tua produção de melatonina começa bem antes desse horário, ok? Então, se você dorme aí próximo das 9, 10 horas da noite, e aí você já começa uma produção de melatonina bacana até chegar no meio da noite, que é meia-noite, continuando na nossa figurinha aí, bota a figurinha de novo aí na tela, nós vamos ter um sono profundo depois desse momento. Lá pelas 2, 3 horas da manhã você começa a entrar no sono profundo e a tua temperatura corporal automaticamente fica mais baixa. É por isso que às vezes você tem vontade de pegar aquela cobertinha, aquele lençolzinho durante a noite, e é por isso que existem já alguns ar-condicionados que têm um modo noturno. Então esse modo noturno ele fica com uma temperatura um pouquinho mais alta, já que a temperatura do seu corpo vai baixar, porque você para aí, né? Não totalmente, mas você dá uma baixada aí nos seus processos vitais, você fica mais tranquilo, relax, ou deveria pelo menos, né, ter o sono profundo e a sua temperatura corporal cai durante esse momento do sono. E esse ciclo se completa ali aproximadamente às 6 horas da manhã, que é o horário que você acorda e se expõe à luz. A luz natural, a luz do sol, a luz do seu quarto. É a hora do tapão na cara, de escovar o dente com a luz acesa e jogar aquela água gelada no rosto, tá? Então, quando a gente pensa no ciclo circadiano, é esse ciclo de reações e de transformações que passam no nosso corpo, essas transformações fisiológicas durante o nosso dia, o nosso período, tá?
Vejam que, se você tem um ciclo bem ajustado, algumas coisas estão presentes no seu dia a dia de forma frequente e acontecem geralmente no mesmo horário. E você observa também aí pela figurinha que nós temos diversos hormônios, diversas substâncias e até a temperatura corporal se modificando com o passar desse ciclo. Vou colocar uma outra figurinha aí para vocês, mostrando que quando você está dormindo, o padrão do seu organismo muda. Então, nessa figura nós temos ali o período em que a pessoa está na vigília e depois no período de sono. Veja como nós temos ali alteração de temperatura, do hormônio de crescimento, de cortisol, de alerta e do potássio. Esses são alguns dados que foram pesquisados aqui nesse artigo. Veja como, então, a nossa temperatura, que são as linhas vermelhinhas ali, para quem não é daltônico, ela se altera quando nós estamos dormindo. Olha como a nossa temperatura cai em quase aproximadamente aí 1 grau enquanto nós dormimos. Veja, por outro lado, na linhazinha azul, como a gente tem um pico de hormônio de crescimento de GH durante o sono. É por isso que é importante que as crianças durmam bem, porque elas estão em fase de crescimento. E você também, depois de grande, também precisa dormir bem. Não só pela questão de hormônio de crescimento, mas como pela questão de alerta, da tua produção de cortisol e pelo equilíbrio dos íons no seu corpo, certo? Mas quem que coordena esse padrão de modificação de substâncias no nosso organismo enquanto a gente dorme, enquanto nós estamos acordados? Vou colocar outra figurinha aí para vocês verem. Hoje está bem ilustrado o nosso vídeo. No nosso cérebro nós temos uma região chamada de hipotálamo, seria a região ali quase que no centro do nosso cérebro. Se você conseguisse colocar a mão no seu céu da boca e subir lá no centro do cérebro, nós teríamos o hipotálamo. Olha a foto do hipotálamo aí para você observar. Nesse hipotálamo, então, lá no meio praticamente do cérebro, nós temos uma região chamada de núcleo supraquiasmático. Essa região aí tem alguns genes que são chamados de genes clock, certo? Vou pôr uma outra figura para vocês, mostrando aí, ampliando esse núcleo supraquiasmático para que você consiga observar. Veja aí que esse núcleo supraquiasmático, essa região ali onde a gente tem esses genes clock ou genes relógio, eles fazem várias proteínas da nossa célula. Um gene produz proteínas. Esse gene produz proteínas para que a nossa célula possa funcionar. Uma hora, nós temos tanto dessa proteína na nossa célula, que o que acontece? A célula entende assim, bom, tem bastante, vou parar de produzir momentaneamente, né? Temos bastante proteína, nesse momento eu paro a produção dessas proteínas. A gente chama isso, principalmente quando a gente estuda os hormônios, de retroalimentação ou feedback negativo. E adivinhem quanto tempo que demora esse ciclo para eu ter determinada produção de proteínas e a inibição delas? 24 horas. Acertou, os genes relógio, né? Que produzem essas proteínas. Então, esse ciclo de 24 horas é o momento em que a sua célula está produzindo e inibindo proteínas importantíssimas para o funcionamento do seu corpo. Por exemplo, proteínas que vão gerar fome, proteínas que vão gerar sono e outras proteínas regulatórias das funções do seu corpo. Tem um outro detalhe extremamente importante aqui nesse momento. Quando a gente pensa no núcleo supraquiasmático, ele está diretamente conectado com a nossa retina, ou seja, com os nossos olhos. Então, os seus olhos funcionam como uma janela para que o teu corpo reconheça a entrada e a saída de luz, para que o seu corpo reconheça se é dia ou noite, para que o seu corpo todo reconheça se é dia ou noite, todas aquelas transformações que a gente falou ali atrás. Mas como que ele sabe isso? Através da quantidade de luz que você capta na sua retina. Então, aquela questão que eu falei anteriormente ali de você levantar, acordar e se expor à luz natural, vai dar um aviso, uma mensagem, um sinal para o teu corpo que já é de dia. E aí você avisa então o seu corpo que o dia começou,
toda aquela maquinaria do núcleo supraquiasmático vai começar a funcionar. E aí o gene clock que a gente falou lá no núcleo supraquiasmático vai começar um start na produção de proteínas e você vai começar o seu ciclo bonitinho para o dia todo. E por sua vez, durante a noite, o que você deveria fazer? Evitar a presença de luz branca. Porque daí você começa a dar um sinal para o seu corpo que nós já temos essa quantidade correta das proteínas, a nossa célula vai começar a gerar um feedback inibitório ou um feedback negativo e você vai conseguir a produção adequada das diferentes substâncias que nós vimos ali no quadrinho anterior. E quando a gente pensa que o núcleo supraquiasmático coordena então o nosso corpo todo, ele é o relojoeiro do nosso corpo, nós não podemos esquecer que cada uma das nossas células também tem o seu controle. É como se nós tivéssemos um relojoeiro principal e os outros relojoeiros ali cumprindo a sua função. Por exemplo, nós temos vários órgãos que coordenam também essa questão do nosso ciclo circadiano. Quando a gente fala, por exemplo, da nossa alimentação, o nosso fígado, o nosso pâncreas, todos os nossos órgãos têm o seu relógio próprio. Então, se você se alimenta aproximadamente no mesmo horário todos os dias, você consegue fazer a regulação do seu ciclo circadiano também. Porém, quando você dorme em horários bagunçados, acorda em horários diferentes e come em horários também diferentes com o passar dos dias, isso vai cada vez mais prejudicar a regulação do seu ciclo circadiano. Então você está vendo a importância de você ser uma pessoa organizada? Isso não é só com relação ao seu material, ao seu trabalho, aos seus estudos, não, isso é para a tua vida. Então, quando a gente pensa em organização, você precisa ter uma rotina. Rotina para ligar, rotina para desligar, rotina para ver a luz do sol e rotina para ir baixando a luz, a iluminação da sua casa e avisando o teu corpo que chegou o momento de dormir. E nós temos um período de sono diferente, dependendo da idade que nós temos. Os adultos deveriam dormir aí no mínimo 7 horas de sono por dia, a partir de 7 horas. Mas nós também não podemos deixar isso deliberadamente, porque nós vimos que o ciclo ali, né, dura aproximadamente metade do dia. Quando a gente pensa num adulto que dorme 7 horas, por isso que a gente coloca aquele horário ali de acordar entre 5 e 6 horas da manhã, porque fazendo as contas, se ele for para a cama aí umas 10 horas da noite, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Então, a partir das 5 horas ele poderia acordar, 10 horas é um horário bacana para ele fazer a produção de melatonina e entrar em sono profundo e ele teria um ciclo circadiano regulado. E lembrando que nesse horário que ele acordar às 5, 6 horas da manhã, ele deveria se expor à luz solar, à luz natural, certo? Então, eu vou colocar uma tabelinha aí também do tanto que a gente pode dormir, dependendo das idades, ó, para você dar uma olhada. Então, quando a gente fala de uma criança, ela tem que dormir aproximadamente 13 horas de sono. Você não deve impedir ou privar um bebê de dormir. Quando a gente fala, por exemplo, de uma criança de 6 a 12 anos, aí ela já dorme de 9 a 12 horas aproximadamente. Um adolescente de 13 a 18 anos, aí já tem uma quantidade de sono um pouco menor, que seria aí de 8 a 10 horas de sono. E um adulto, pelo menos 7 horas por noite, certo? De preferência que esse sono seja feito à noite, cochilinhos durante o dia de no máximo 15, 20 minutos para não interferir no seu ciclo circadiano. Alimentação com alimentos saudáveis, não comer alimentos pesados durante a noite, né, ou próximo do momento de dormir, porque a gente já falou no vídeo aqui sobre sistema digestório, né, no canal aqui da Prof. Ju, explicando aí a importância da alimentação saudável, né, para nossa saúde e qualidade de vida, e que você consiga então regular o seu ciclo circadiano. Prática de atividades físicas também excelente, não preciso nem comentar, né, para que o seu ciclo seja positivamente regulado, tá? Então, através desse ciclo você consegue ver alguns hábitos errados que você tem na sua vida e desorganizados que vão impedir você de ter o seu maior rendimento e a sua maior performance aí, seja em todos os aspectos da vida. Na nutrição, no treino, no trabalho, nos estudos, na parte cognitiva e tudo mais.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que a partir de hoje você comece a regular o seu ciclo, dormindo no horário certo, acordando no horário certo, porque você já sabe, biologia não é só para você passar no Enem, passar no vestibular, tirar 10 na sua prova, não só. Biologia é para a sua vida.